Vamos falar aqui sobre dos princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais. O primeiro é, na República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se essa democracia de direito e tem como fundamento, primeiro, soberania. Vou falar logo um bizu aqui fácil. Só se diva é o que todo mundo sabe, é o que sempre cai em prova. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho livre e iniciativa, pluralismo político. Esses são a demanda do primeiro parágrafo, do primeiro estrofe da nossa Constituição. Soberania é algo importante, lembrando que nem todo brasileiro é cidadão. Para ele exercer esses poderes, esses direitos da nossa Constituição de 1988, que foi elaborado há muito tempo, logo após as mais de 6 constituições que o Brasil teve, logo após ter passado por aquele processo todo de repúdio e tudo mais, o Brasil finalmente conseguiu ter a sua Constituição a favor do cidadão, de igualdade ao cidadão. Vou explicar algum desses. A cidadania é o nosso segundo, logo após a soberania, mas não deixa de ser o mais importante. A cautela que tem o cidadão é de exercer todo o poder público que vem em demanda, de exigir e conquistar tudo que venha a ele. Logo após vem a dignidade da pessoa humana. Isso serve tanto para o cidadão de bem quanto o cidadão que não vai de bem à sociedade. Primeiro a dignidade da pessoa humana, ela traz ao privilégio a vida da pessoa, os direitos que ela tem, ao odor, que é não ter o direito aqui do Brasil de ser expulso do país, de tortura, tanto de bem quanto o cidadão de mal não pode ter tortura, religião, igualdade a todos em questão racial, sexo, natureza. Isso serve para ambos, sendo cidadão de bem ou cidadão contra a sociedade. Pluralismo político é o seu direito de eleger, de votar, o seu direito de ser soberano. Lembrando que todo poder emana do povo, que é exercido pelas pessoas que a gente elege, que são as pessoas como deputado, presidente, senador, vereador. Ambos eles são feitos para nossa comarca, nós que elegemos eles. Bem, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitorais ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, o poder, o povo, a nossa Constituição Federal está acima de todos os poderes. A CF é maior que todos os nossos poderes, que traz o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Todos eles não têm poder acima que nossa Constituição Federal. Lembrando que falar de Constituição Federal, nenhuma lei é absoluta. Tem sim leis em formas pétreas, mas não é absoluta. Ela pode ser melhorada e revigorada a depender dos preceitos. Aí vem lá, artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicas entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Foi o que eu expliquei. A função de cada um desses elege a consequência do cidadão brasileiro. Ou seja, o legislativo ele tem o poder das leis, de elaborar, que está logo abaixo da CF. O executivo é aquele que executa, é onde o presidente mais tem porte, mais tem prioridade. E o judiciário é aquele que onde está o advogado-geral do Brasil, é onde está os crimes comuns e crimes próprios, os crimes políticos, entre outros. Que é onde pode ser revigorado. E para você conseguir, um exemplo, o termo de uma PEC ou de uma Constituição, você tem que passar por essas 3 emendas. Aí vem também aqui o artigo 3. Constitui objetivos fundamentais da República do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quer dizer que todos os estados têm sua igualdade, independente, tem que ter harmonia entre todos e tem que ser favorável ao cidadão. Lembrando que o cidadão está sempre acima. É aí manda, é o povo. É o que contém essa união entre si. Não pode ter hierarquia entre um Estado, entre
se Rio de Janeiro e São Paulo, Sergipe e Bahia, tem que manter a união entre ambas. Por isso que cada um tem uma quantidade de senador certa, uma quantidade de deputados certa, independente do tamanho de cidade ou não, tem a CF constitui a sua federação única escrita nos seus termos. Tem garantir o desenvolvimento nacional, isso é óbvio. Tudo o que faz é para garantir o nosso desenvolvimento. Por mais que a gente esteja em crise ou passando por situações, garantir o nosso desenvolvimento nacional é o que a emenda nos traz desde 1988 como uma prioridade única da Constituição Federal. Aí vem, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que quer dizer com isso é algo nítido e simples de explicar. Erradicar a pobreza e a marginalização é onde está o poder da segurança pública, que está no artigo 144, que lá vem o Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Policial Federal e a PRF, que é a Polícia Rodoviária Ferroviária, que são as 5 que estão lá. Até os agentes penitenciários estão tentando entrar nessa PEC, mas para isso, como falei, tem que ser eleita pelos 3 poderes, pelo Senado, pela Federação, para poder ser elegível e passar pelo presidente também, óbvio, né? Vamos lá, né? Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso lembra muito do termo da religião, a religiosidade. Isso traz o termo de especificação que aqui no Brasil não é abolida. Até dentro das cadeias tem que ter um local, um ambiente específico para pregar a palavra, independente de qualquer religião, sem ser vedado nenhuma religião. Ao pudor de exemplo, religiões que têm questão de sangue, de morte, isso daí não existe no Brasil, aqui é erradicado, mas as religiões são permitidas, sim. Artigo 4, um dos, digamos que bem mais importantezinho. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio. Primeiro, independência nacional. O nosso país é independente de qualquer país ou nacionalidade. Claro que a gente rege, tem uma boa ambientação com os países da América Latina, sem ter a consequência de guerra ou conflito. A gente tem que estar sempre ali sem vedar algo com eles. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Os direitos humanos podemos dizer que é um direito fundamental, que é o direito que o ser humano tem, independente do que eu diga assim, eu não sou contra os direitos humanos, porque eles podem não estar sendo usados da maneira correta, mas os direitos humanos é para ajudar todos os cidadãos brasileiros. E se não fosse por eles, a gente não tinha o direito que a gente tem, a liberdade de expressão, a locomoção de ir e vir. Se não fosse pelos direitos humanos, a gente não tinha essa liberdade que a gente tem ao pudor, né? Aí tem lá, inciso 3. Autodeterminação do povo. É como diz, o povo tem o direito acima de qualquer poder. Assim, há direito da CF. O povo emana, é o que comanda, é o povo que tem os seus representantes, que são os eleitores, são os que estão sendo eleitos em cada 4 anos, a depender no Senado, que é 8 anos, o deputado, vereador, o prefeito, de 4 em 4 anos. Não são poderes que nem na Inglaterra, que eles são privados, eles têm um poder soberano entre as pessoas e vitalício. Aqui não é vitalício. Aí tem a não intervenção. Isso quer dizer algo que todo país praticamente deveria ter. A intervenção é uma fórmula única do Brasil que tinha prioridade sobre isso antes mesmo da Constituição Federal. E hoje isso leva a um caso mais a sério ainda. Graças a Deus não optamos muito por esse termo, mas é um termo que tem que ser respeitado e soberano em qualquer momento. Tem também a igualdade entre os estados. Foi o que eu falei, não pode existir hierarquia. A CF é hierárquica. Ela tem um poder único e soberano entre si, mas os estados não podem ser abolidos nem nada disso. Tem que ter igualdade entre o estado menor quanto o maior. Ambos têm que ser iguais. Defesa da paz, que também é algo único do Brasil, digamos assim, que faz parte também
da questão de direitos humanos, a prevalência, sobre transmitir do estrangeiro poder vir para cá, a questão de nacionalidade, isso tudo faz parte da defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos também faz parte ao repúdio, tem que ter ajuda, não vai ser vedado ao anonimato. E em questão de países próximos, que são da América Latina, que vivem nos ajudando e nos adaptando, isso cai muito em prova também. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Lembrando que terrorismo não faz parte dos crimes hediondos. É bom lembrar isso para constar na matéria que o terrorismo é algo que pode ser levado em outros países, mas aqui no Brasil isso tem sim seu crime, tem sim seu tempo de cadeia, pode ser considerado uma prisão, apesar que o Brasil não tem acima de 30 anos de prisão, mas pode ser prorrogado sim, renovado até o tempo certo, que eu não sei muito bem o tempo que é em questão de terrorismo. Aí vem lá, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aí tem concessão de asilo político e parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando a formação de comunicação latino-americana das nações. Aí é onde vem o capítulo 2, que vamos deixar para a próxima aula.